Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje é domingo, dia 28 de novembro, e hoje eu queria conversar com você sobre algo que nós precisamos entender, algo que nós precisamos desde já dizer assim: eu preciso de Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Deus, principalmente quando a gente for tomar decisões. Porque é algo que às vezes tomamos decisões precipitadas e não dá certo. E nós precisamos aprender pelo menos 4 coisas. O que não devemos fazer diante das crises. O que não devemos fazer. Porque o que fazer, talvez nós temos 2, 3, 4, 10 opções o que fazer. Mas o que não fazer é algo que nós precisamos aprender. O que eu não devo fazer diante de uma crise, diante de uma situação difícil? Seja uma crise financeira, familiar, profissional. O que é que eu não devo fazer? Porque se eu fizer isso, aquilo, outra coisa, ou algo que alguém coloca na minha cabeça, faça isso. E às vezes não dá certo, porque parece que é muito fácil. Alguém dizer assim: olha, faça isso. Se eu fosse você, faria isso. É muito fácil, né? Querer tomar decisão pelos outros. E nós vamos aprender aqui pelo menos 4 coisas que não devemos fazer. Primeiro, diante de uma situação difícil, em que você foi magoado, decepcionado por alguém ou por alguma coisa, alguém que lhe magoou, uma coisa que você não deve fazer: se vingar. Isso não é louvável a Deus. Não se vingue. No Salmo de número 94, fala que a vingança pertence a Deus. A justiça melhor é a de Deus. Não tente se vingar. Às vezes tem gente que quer que o outro pague na mesma moeda, né? Não vale a pena. Entregue nas mãos de Deus aquela pessoa que lhe magoou, que lhe feriu, que lhe criticou. Entregue nas mãos de Deus, não se vingue, não vale a pena. Não perca tempo com pessoas que lhe magoaram. É mais uma perda de tempo, né? Se envolver com pessoas que não vale a pena. Não se vingue, deixe, entregue nas mãos de Deus. Deus é quem vai tomar de conta. Segunda coisa que nós não devemos fazer: não confiar em todo mundo. Tem pessoas que confiam em todo mundo, é por isso que às vezes existem golpes, né, financeiro por aí, porque as pessoas às vezes sem querer, no auge assim, e de repente confia demais. E quando a gente confia demais, nós corremos o risco de ser magoado, de ser trapaceado, caluniado. Então, devemos ter cuidado em quem nós confiamos. Devemos confiar em Deus. No Salmo de número 20, diz que alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas eu prefiro mencionar o nome de Deus. Confiar em Deus é algo maravilhoso. Às vezes, alguém tem boas intenções de não querer magoar, né? E simplesmente magoa, às vezes critica, julga. Então temos que ter cuidado em quem nós confiamos verdadeiramente. Hoje é difícil, né? Mas precisamos confiar em alguém para poder a gente conversar, desabafar. Mas tem coisas, sonhos, por exemplo, se a gente for contar nossos sonhos a todo mundo, às vezes tem alguém que tem inveja, né? Então devemos ter cuidado em quem nós confiamos. Terceira coisa, não se precipitar nas decisões. Tem pessoas que eu vou decidir logo isso rápido, é assim, pronto, sem pensar, sem pedir sabedoria.
e toma decisões, às vezes uma decisão que não é muito boa. Na Bíblia fala de um homem chamado Jefté. Jefté estava preocupado porque ia para uma guerra. E ele pediu a Deus: Deus, coloque nas minhas mãos os meus adversários. Preocupado, né? Numa crise assim, talvez de medo de perder a guerra. E ele disse: se eu ganhar esta guerra, quando eu voltar, a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou oferecer a Deus, vou sacrificar. Quando ele voltou da guerra, a primeira pessoa que ele encontrou foi a filha dele. Então, às vezes, nós tomamos precipitações, tomamos decisões sem pensar. Não vá somente pela sua cabeça, deixe o coração também falar o que é correto. Quarta coisa que nós não devemos fazer na hora da crise, porque na hora da crise, às vezes a gente tenta resolver da nossa maneira, não tem paciência, esperar para amanhã ou depois, ou esperar o tempo de Deus. Precisamos esperar o tempo de Deus. O salmista, no Salmo de número 40, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Devemos esperar com paciência no Senhor. É tudo no tempo de Deus. Está enfrentando uma crise? Tenha calma, tenha paciência. No livro de Isaías, capítulo 43, diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Deixe Deus agir. Deus fala até com aquelas pessoas que nem confia nele, nem crê nele, porque Deus, ele dá ordem a todo mundo, até aquelas pessoas que são ateus. Deus diz assim: olha, não é assim, é assado. E aí? Espere com paciência no Senhor. As pessoas que lhe magoaram, as pessoas que lhe decepcionaram, as pessoas que traíram você, as pessoas que você achava que era de confiança, ou talvez uma crise financeira, ou familiar, ou profissional, qualquer crise que você estiver passando, deixe Deus agir. Agindo Deus, quem impedirá? 4 coisas que não devemos fazer diante de uma crise: não se vingue, não confie em todo mundo, não se precipite nas decisões e não resolva do seu jeito. Peça sabedoria a Deus, que Ele vai te ajudar, porque agindo Deus, quem impedirá? Os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, devemos confiar nesse Deus e esperar com paciência no Senhor, e Ele vai dar a resposta certa na hora certa. O tempo de Deus é o melhor tempo que existe para o nosso tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas. Então pense nessas 4 atitudes que nós não podemos tomar diante de uma crise, diante de uma situação difícil. Não se vingar, não confiar em todo mundo, não se precipitar nas decisões e não tentar resolver do seu jeito. Confie em Deus. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma palavra vinda de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.